pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro, sou nutricionista materno-infantil. E hoje a gente vai conversar uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vim contar para vocês por que eu escolhi atender crianças, por que eu escolhi a nutrição infantil. E talvez você saiba, talvez não, mas eu era uma criança extremamente seletiva. Eu comia basicamente arroz, nuggets, doces, refrigerante, enfim. A minha alimentação era muito restrita, eu gostava de pouquíssimas coisas, né? E a minha família tinha uma certa dificuldade comigo. E aí, o que acontecia? Eu queria muito, mas muito mesmo, poder experimentar, poder conseguir comer aqueles alimentos que a minha mãe preparava, que a ajudante da minha mãe preparava. Só que eu não conseguia comer. Mesmo quando eu falava assim com ela, a ajudante da minha mãe, falava assim, olha, coloca pra mim no prato tomate, que hoje eu vou comer tomate. Só que na hora que eu via aquele alimento no prato, eu tinha nojo, eu torcia o nariz, eu ficava sem realmente querer comer nada. Pra mim aquilo ali não era agradável, sabe? Eu sentia realmente repulsa, nojo, enfim. Não queria comer aquilo ali. E aí, o que acontecia nas refeições da minha casa? Porque eu não aceitava e a minha família também não entendia o porquê que eu era assim. Então, por exemplo, quando era almoço de domingo, que era quando eu fazia com a minha mãe, né, com meu pai na época, sempre tinha uma birra. Então minha mãe queria, porque queria que eu comesse pelo menos um pedacinho pequenininho de alface. E aí ela colocava no meu prato e eu falava que eu não queria. E aí eu ficava o almoço inteiro brigando com ela e de beijo, né? Ficava muito brava com ela, porque ela colocava no meu prato uma coisa que eu não queria comer. E eu tentava explicar pra ela de todas as formas que eu não gostava, que eu não queria comer. E ela muitas vezes insistia que eu deveria comer e me forçava realmente a comer. E aí aquilo começava, né? Quando ela chegava ao ponto de forçar, em alguns momentos ela já forçou sim, porque ela ficava preocupada, né? Que eu não comia. E ao pediatra, eu estava sempre abaixo do peso, da estatura, e ele sempre falava sobre me alimentar bem, né? E aí a minha mãe, muitas vezes, ela forçava. E aí esses eram os piores momentos. Porque aí eu forçava vômito, e assim, eu tinha tanto nojo que realmente eu forçava, nunca cheguei a vomitar por nojo. Mas eu forçava, eu deitava no chão, eu esperneava. Realmente o almoço virava um ringue ali, virava uma luta. Porque eram formas que eu tinha de falar com ela, mãe, eu não gosto disso aqui, mãe, eu não quero comer isso aqui. E ela ficava preocupada e me forçava. Outra questão também era durante a semana ou até almoço em família, que também era um problema. Os meus primos, eu convivi muito de perto com eles. E eles comiam super bem, né? Os pais deles eram muito severos também, né? Eu tinha um primo que ele não comia tão bem assim, mas pelos pais serem severos, ele adequou bem aí a severidade dos pais e começou a comer. Mas isso pra mim não funcionava. Não adiantava me colocar de castigo, não adiantava. Eu não conseguia comer, sabe? E era um sacrifício almoço em família, porque eu continuava sem querer comer. A minha mãe já compreendendo isso, muitas vezes ela até pegava a comida do prato dela, do meu prato, aliás, e colocava no prato dela, assim, despistado. E aí a minha tia, que é minha madrinha também, ficava muito brava com isso e brigava com ela, que ela estava errada de fazer isso, que se colocou eu tinha que comer tudo. Aquela teoria de rapar o prato, né? Tinha que raspar o prato e deixar liso. Porque era a ideia que elas tinham já da minha avó, que falava sobre isso pra elas, né? Então, era uma briga também, porque quando eu não dava o chilique, alguém de fora chamava a atenção da minha mãe, da minha família, de quem estivesse cuidando de mim naquele momento, que cedesse essa minha vontade de não comer. Só que tinha um detalhe, a sobremesa eu sempre comia, eu sempre queria a sobremesa, porque o doce era aconchegante pra mim. O docinho era algo agradável, mas não era qualquer doce também. Doces de frutas, assim, eu não gostava. Eu gostava muito de doce de leite. Meu pai, ele quando ele era vivo, ele fazia canudinhos pra mim com doce de leite, passava no açúcar. Enfim, eram coisas que eu gostava, que me trazia esse aconchego. Isso pra mim era algo muito gratificante, né? E eu cresci a vida inteira assim. O almoço, as refeições sempre eram de briga, às vezes eu apanhava, né? Eu me lembro de um episódio que eu apanhei, cada colherada que eu comia eu apanhava, porque no dia eu dei uma birra danada para poder almoçar. Isso foi antes de ir pra escola.
Eu tenho várias memórias, né, daqui da minha infância, dessas cenas da alimentação. E não são tão legais a gente ter memórias desse jeito, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Essa minha vontade, né, desde lá de pequenininha, isso no jardim de infância, eu dizia pra ajudante da minha mãe: Mimi, coloca tomate pra mim que eu vou tentar comer. Coloca beterraba porque o arroz vai ficar rosa, eu vou comer. E não adiantava, ela tinha toda a paciência, ela trocava pratinho, eu não comia. Era realmente um sacrifício. E aí, aquele momento ali que eu comecei a pensar, poxa, ali por volta da minha adolescência, eu falei assim, gente, eu queria tanto conseguir comer, mas eu não consigo. Será que tem alguma coisa de errado comigo? O que está acontecendo comigo? Mas eu quero conseguir. E aí, a partir disso, eu fui despertando esse interesse pela alimentação, de entender primeiro o que acontecia, de onde vinha esse nojo por trás aí, né? E aí, depois eu acompanhava novelas, na época eu assistia, e numa determinada novela tinha uma menina com distúrbios alimentares. E aquilo chamou muito a minha atenção, porque eu me identifiquei com essa menina. Essa menina, ela tinha, na verdade, bulimia. Eu nunca tive distúrbio alimentar, mas eu tinha dificuldade de me alimentar. Então, essas dificuldades ali, em um momento, a personagem e eu me identifiquei com essa personagem. E aí, isso foi, assim, o insight que eu tive. Eu falei, nossa. Aí eu perguntei, mãe, qual que é o profissional que trabalha cuidando da alimentação das pessoas? A minha mãe falou, a Bela é nutricionista. E aí eu falei, nossa, eu quero ser nutricionista. Eu quero ser. Ai, deve ser legal, né? E aí, a partir disso, eu sempre falava, eu vou ser nutricionista. E eu já sonhava em cuidar de crianças, desde a adolescência mesmo. Porque talvez eu estivesse tentando resolver esse meu problema lá da infância, que eu não conseguia entender e a minha família também não, né? E aqui eu falo da minha família porque são as memórias que eu tenho. Mas lembrando que a culpa não é deles, eu não estou aqui para criticá-los, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham, né? E talvez seja essa a sua questão, talvez você seja como a minha família era, porque é o melhor que você tem, é o que você sabe. E hoje tem um mundo muito diferente aí por trás disso. Mas vamos lá que eu vou continuar aqui contando a história. E aí, eu fui despertando, e aí primeiro eu falei com a minha mãe que eu queria ser. E a minha mãe, ela me apoiou, ela falou, que legal, Bela, vai, nossa, nutrição e tudo. Ela ficou meio assim no começo, mas depois ela apoiou. Só que quando eu falei com outras pessoas da minha família também, eu ouvia muito as pessoas me dizerem assim, nossa, você vai fazer nutrição? Ah, não, se pelo menos te ensinar a comer, o curso já vai ter valido a pena. E eu também tinha uma questão nessa época que eu não tirava notas tão boas assim na escola. E aí, algumas pessoas da minha família não tinham um certo preconceito em relação a isso também. E eu que já era muito insegura, ficava ainda mais insegura com esse tipo de comentário, né? Eu me sentia muito incapaz o tempo inteiro, eu me sentia incapaz de poder comer algo que a minha família falava que era bom, que eu tinha que comer. Eu não entendia por que eu tinha que comer aquele alimento, por que eu não podia comer os doces, sendo que era aquilo que eu gostava, ou nuggets, enfim. E me sentia incapacitada quando eles me diziam coisas desse tipo. Se eu te ensinar a comer já tá bom demais. Eu ficava, poxa, nossa, acho que eu não sou uma boa pessoa, eu não sei, eu não sirvo pra muita coisa. E aí eu ficava muito receosa de fazer o vestibular, e chegou o período de fazer, no ano eu fiquei até bem nervosa, e consegui passar, né? Uma das primeiras posições aí também, passei em segundo lugar na época, e pra mim foi uma festa, eu ter conseguido, pra mim foi uma vitória. E na época eu ainda não comia tão bem assim. Eu já tinha me encorajado, por exemplo, a comer alface. A alface eu já conseguia comer, mas os outros alimentos eu ainda não conseguia. Cenoura, beterraba, nada disso eu conseguia. E aquilo ali sempre ficava dentro de mim. Poxa, eu não consigo, eu quero conseguir. Eu quero poder comer a comida que a minha família faz. Eu quero agradar a minha família, sabe? E eu tinha aquilo dentro de mim. E a partir da faculdade, eu fui começar a entender o porquê que a gente tinha que comer saudável. Porque até então, a minha família me dizia, você tem que comer. Porque faz bem. Mas eu não entendia. Tá, faz bem pra saúde. Mas e daí? O que tem fazer bem pra minha saúde?
Só que eu não conseguia associar o fato de eu ter anemia quando eu era criança e tomar sulfato ferroso com a minha alimentação que não era legal. Eu não entendia, por exemplo, os nutrientes, qual que era a importância de, por exemplo, comer feijão. E não foi por falta de falarem, mas a forma como me falavam é que eu não conseguia compreender. E aí eu fui começando a entender, eu já estava mais madura nesse momento, e aquilo ali foi me despertando cada vez mais a vontade de trabalhar com crianças e falar, se eu tive essa dificuldade e eu consegui entender e aprender, eu acho que eu posso ajudar outras crianças, outras famílias que passam pelo que a minha família passou. E aquilo ali foi um sonho, eu ficava, meu Deus, eu quero atender, eu quero atender, eu quero atender. E aí eu fui começar a trabalhar no hospital. E nesse hospital, de princípio, eu achei que eu não fosse gostar tanto. E de repente eu gostei muito. E lá eu tive a oportunidade de conviver com crianças também. Eu trabalhava na pediatria, na maternidade também. E era muito legal poder atender. E aquilo ali foi despertando cada vez mais aquela minha vontade de poder atender crianças. Ali no hospital, eu lidava com crianças doentes. Muitas tinham a ver com a alimentação, sim, outras não. Enfim, eram diversos casos, diversas histórias ali naquele hospital que me fizeram despertar cada vez mais essa vontade de atender, de trabalhar com crianças. Só que na época eu ainda queria ficar no hospital, eu já tinha desistido de atender crianças. E depois, quando eu estava no último ano de faculdade, eu fiquei grávida de uma menininha, né, que eu acredito que vocês já devem ter visto, quem acompanha o meu Instagram. E a partir desse momento que eu fiquei grávida, a gente passa assim, algumas questões na gravidez. Por eu ser também nova, eu aparento ser muito nova, né? Mas eu não sou tão nova assim. Então eu já lidei com preconceito, com as pessoas achando que pela minha idade eu não daria conta de cuidar da minha filha. Tanto eu quanto meu marido, claro, né? Porque nós dois somos bem novos. E tivemos a questão ali da introdução alimentar dela, que eu queria fazer a introdução alimentar da Sofia de forma assim que ela não passasse pelo que eu passei, que ela realmente gostasse de comer, gostasse dos alimentos, interagisse com os alimentos, se interessasse por comer, porque eu também não ligava muito para comer, era uma outra questão que eu tinha de infância. E aí, hoje, a Sofia ela passou muito bem pela introdução, ela gosta muito de comer, e tudo isso aí desencadeou a minha decisão final. Não, eu vou atender e eu vou focar em crianças. E aí, comecei a atender crianças e de princípio eu não tinha tanta experiência assim, né? Eu ficava, eu quero atender, eu quero aprender e eu não sabia por onde começar. E aí eu fui procurando um curso, livros e aí eu fui, a partir disso aí fui aprendendo cada vez mais para poder devolver para você que está me assistindo, para os meus pacientes, uma forma de trabalho que eu pudesse ajudar essas famílias com dificuldades alimentares, pudesse já incentivar o bebê desde quando ele começa a comer a gostar de comer, para que ninguém mais passe pelo que eu passei, né? Então, eu desenvolvi alguns métodos, fui aplicando algumas coisas que eu aprendi num lugar, em outro, com coisas que eu vivenciei. E hoje eu ajudo várias e várias crianças a se alimentarem melhor, a começarem essa introdução alimentar da maneira mais recomendada possível, de forma que elas se relacionem muito bem com esse alimento. E a minha paixão hoje é realmente atender crianças e ajudá-las a se alimentarem bem, a terem um relacionamento muito, muito bom mesmo com os alimentos. É algo que pra mim eu prezo muito, muito, muito. Então, gente, essa é a minha história. Por isso que eu escolhi ser nutricionista e eu acredito que eu posso sim ajudar muito mais crianças, muito mais famílias do que só aquelas que chegam ao meu consultório. Eu acredito que através da internet eu posso impactar mais e mais famílias, porque é muito difícil para uma criança querer comer e não conseguir, não saber o que está acontecendo com ela. E talvez seja isso que o seu filho está passando. Então, se é isso, se você acha que é, independente do que esteja acontecendo aí com você agora, se você está notando alguma dificuldade, não está conseguindo ajudar o seu filho a resolver, me procura. Eu posso te ajudar da maneira que for melhor pra gente, pro seu filho, tá? Pra vocês. E eu espero vocês tanto no direct, quanto nos comentários, quanto no meu consultório. Vai ser um prazer poder conhecer mais um pouquinho da história de cada um e trocar as nossas experiências e ajudar vocês a chegarem onde vocês querem. Com amor em cuidar, Bela!